até por como ele é, pelo que a gente conhece, essa questão do time ser um time muito ofensivo, ele repete muito pouco a escalação, né? Sim. Então eu acho que esse time vai mudar constantemente e o legal para o Flamengo e o legal para o São Paulo é que é um cara com estofo, com tamanho para fazer isso. Para mudar do jeito que ele quiser mudar. Do jeito que ele considerar que é a melhor equipe para enfrentar o adversário da vez. Ele não vai ter problema. Se ele tiver que deixar o Gabigol no banco, o Pedro no banco, o Everton Ribeiro, como já deixou, ele vai deixar se for preciso, se ele considerar que aquele time que ele tem em mãos é o melhor time para vencer o adversário da vez. E a gente vai se divertir com isso? Com as ideias do Sampaoli? Eu acho que a gente, tudo bem, Paulo, abraçar você, os amigos, ao fã do esporte. Eu acho que a gente começa a se divertir, quem gosta de bola, no que o Vitor toca, ele já apontou o Gerson. Porque você olhar o que o Gerson jogou no Flamengo, o que ele teve em algum momento na reta final de Olympique e o que ele jogou no início desse ano no Flamengo, você para e pensa. Não é essa diversão para quem gosta de bola. Então, hoje foi um recado muito claro. Mas aí, falar do Gerson, acho que talvez seja repetitivo. Falar do Pedro, que fez 4 gols, é repetitivo. Eu gostei muito do Gabriel hoje. Eu gostei muito do Gabriel porque fica uma imagem que o Pedro fez 4 gols, o Gabriel só balança a rede porque vai ter o pênalti. Só que foi uma atuação muito interessante, para a gente não cair sempre naquela tela que muitas vezes nos trai, né? Quanto tempo o Gabriel não marca um gol de bola rolando, ele pediu para jogar mais. Não era isso. O Gabriel hoje é esse tipo de jogador, o que abriu de espaço, ele tem um lance inteligentíssimo, que ele antecipa o ataque, o Pedro vai fazer o espaço, já acha a bola, o Pedro acaba perdendo ali também, depois na dividida do outro jogador do Flamengo também. Mas eu acho que o Flamengo começa a ganhar boas notícias. 8-2, poderia ser 4-0, 3-0, 5, mas acho que o 8-2 é um carimbo muito interessante. Porque você tem o Gerson voltando, que muita gente se questionou, a readaptação vai voltar, vai encaixar por ali, não vai. Você tem um Gabriel voltando a fazer talvez o que ele não que ele mais gosta, que seja ficar próximo do gol e fazer o gol. Ele talvez quisesse fazer 4 hoje, não Pedro, mas ele participando. Um Thiago Maia muito questionado, muito bem hoje, não só pelo gol logo no início, que já começou a abrir. Queria ver um pouco mais do Cebolinha, mas acho que é uma questão de tempo. O Flamengo fez o que dele se esperava, é clichê, mas ele precisava vencer bem, carimbar, convencer, começar a virar a chave. Um 8-2 você começa a espantar uma certa desconfiança. 3 jogos, pouco mais de uma semana de São Paulo, dá para dizer que ele virou tudo? Não dá. Ele soltou um pouco mais o Gerson, é óbvio. Ele tem uma opção hoje de segurar o Ayrton, soltar o Wesley. Tem algumas coisas ali que ele começa a mexer. Como ele prefere a movimentação do Gabriel, não é como ele queria com o técnico anterior. Como o Pedro vê a fase, como é que o Gerson hoje começa a ocupar um espaço ali que talvez poderia ser outro jogador de articulação, de criação no meio, ficou a dúvida, se é o Arrascaeta, pode ser o Matheus França, pode ser o Gerson hoje ali, jogando com o Everton Ribeiro. Mas é um carimbo. A coisa começa a mudar, a chave começa a virar. O Flamengo não podia cogitar passar hoje que fosse sem uma grande exibição. São boas notícias. É um time fraco, é uma goleada que talvez não seja, o Jean falou, né? Tem no Blense talvez o Alcas só pela frente, não vai se repetir, mas é um carimbo. A coisa começa a mudar de figura nesse Flamengo que até 10 dias atrás todo mundo se questionava onde vai parar na temporada. Começa a clarear um pouco mais. É o Alcas que se prepara, inclusive. Vai pagar essa conta. Mas é Racing o próximo, né? Semana que vem? Sim, Racing semana que vem. Próximo. Não, estou falando porque Quando justamente o Alcas... também foi uma derrota. E a diferença entre os times. É exato, e a diferença. É óbvio. É por isso que eu estou falando. É parecido com a questão do Maringá, exatamente. Aliás, quinta-feira, fazendo aqui o nosso comercial, a nossa propaganda, esse jogo é exclusivo dos canais ESPN e Racing e Flamengo vão se enfrentar lá na Argentina. Paulo Calçade, tudo bem? Boa noite. Mas assim, o Flamengo mais solto, mais agressivo, partindo mais para cima, independentemente do tamanho do adversário, porque o Flamengo agrediu, por exemplo, o grande Internacional, na casa do Internacional, em boa parte do tempo no domingo. Pode ser considerado um princípio de assinatura do Sampaoli? Olá, Paulo, olá, companheiros. Eu entendo que sim. Eu acho é mais fácil para o Sampaoli do que para outros treinadores que estão em outros times, porque o Sampaoli precisa gerar uma ignição para fazer todo o talento que o Flamengo tem funcionar. Tem uns que precisam inventar o talento, aí é mais difícil. Não existe, né? Você vai transformar um jogador médio num craque. Lapidar, encontrar o talento, né? Aí leva tempo. Então, o Sampaoli está conseguindo. E o primeiro jogo dele com 3 zagueiros, aí foi para o Inter com 4, linha de 4. Agora também o Wesley, que é um jogador muito agressivo, um lateral que talvez o São Paulo resolva trabalhar com ele. Mais jogos mais difíceis também. Tem. O Ayrton Lucas do lado esquerdo você encontra. Então ele vai encontrando uma forma de jogar que beneficia aquilo que ele acredita e também tire o máximo do time do Flamengo. Vocês falaram do Gerson, eu
fui ao Data ESPN e pedi para o Data ESPN os números do Gerson com o Sampaoli. São só 2 jogos, hoje é o terceiro, esses números não estão consolidados ainda, então, portanto, não estão aqui, mas a tendência é melhorar. Contra 19 jogos anteriores do Gerson. O Gerson dobrou o número de passes recebidos com o Sampaoli. O Gerson, passes certos, quase que dobrou também. Mais 20% de passes verticais, 20% a mais no jogo dele. Ações com bola, quase que 100% a mais. Ações no campo rival, tem 25% a mais nos números dele. E ações na área, mais do que dobrou. Isso então, é muito claro. Isso aqui é o Gerson com o Sampaoli. E os números de hoje vão melhorar isso. Porque é o Gerson que circulou, aparece do lado direito, aparece do lado esquerdo, ele está solto, está agressivo, e é legal ver o Sampaoli tirando isso dele. E ele precisa tirar dos outros também. E quem não conseguir também entregar, está muito claro que é o seguinte... Não joga. Não joga. Não joga. Alguém no banco está observando isso. Como é que... O que eu preciso fazer para ser titular do Flamengo hoje? É jogar desta forma aqui. Quem estiver disposto a jogar, a correr mais, vai ter mais chance. É que as pessoas podem... o Maringá. Perfeito. O Maringá fez um campeonato paranaense bom, mas o Flamengo tinha feito 8 gols nos últimos 6 jogos. Aí você pensa, jogos mais difíceis. Tem o jogo contra o Inter, concordo. Mais difícil. Contra o Curitiba, sim. Mais difícil, mas... Se você olhar o Campeonato Paranaense, é mais difícil, mas relativamente mais difícil do que é o jogo contra o Maringá. Tem o jogo contra o Fluminense, jogo mais difícil, mas tem entre esses jogos o jogo contra o próprio Maringá, tem o jogo também contra o Alcas e o jogo contra o Nublense. Ou seja, jogando essas 6 partidas, o Flamengo tinha feito 8 gols. É uma mudança muito extrema. E eu vou repetir, ela passa pela mudança do comportamento dos jogadores. É óbvio que as ideias do técnico, um jogo mais agressivo, um jogo em que por algum motivo, e aí eu acho que é uma coisa que se fosse repórter eu perguntaria isso assim, por que o Flamengo conseguiu marcar a frente melhor? Por que a intensidade da marcação avançada melhorou? Havia algum problema no posicionamento da marcação avançada do técnico anterior? O que faz? Porque, assim, é uma mudança tão drástica de postura, sim, mas tão drástica que eu acho que vale muito a pena entender por parte dos jogadores o que os leva a fazer isso que o treinador pede melhor. Porque o Vitor Pereira também gosta da marcação alta. Também pediu marcação alta e ela era frouxa. Dessa vez, ela foi intensa, tem algumas escapulidas, alguns erros, é normal, o time vai crescer muito, o time não está entrosado, mas para crescer muito ele vai ter que manter essa postura. E a gente vai aguardar a temporada para ver se vai manter ou não vai. Tem uma cena, a gente está rodando os melhores momentos aí há algum tempo já de Flamengo e Maringá, tem uma cena no primeiro tempo ainda, que é um escanteio. O Flamengo consegue algum dos muitos escanteios que teve pela partida, até pelo volume de jogo. O Everton Cebolinha, ele cata a bola do lado do gol, ele sai correndo disparada para cobrar o escanteio. Pode não parecer nada, mas você fala em comportamento. Sim. Aquilo ali diz muito, porque é um time ansioso. Chamada atitude. O tempo inteiro, desde o primeiro momento. O Flamengo faz um gol logo no início, que não é um gol aleatório. O Flamengo já criava desde então. E faz o primeiro, e faz o segundo, e depois faz... Ele tem feito mal, mas perdeu alguns gols, claro. Eu acho que o gol do Maringá, ele é um pouco achado ali, uma bola levantada, acaba entrando. Minimamente completamente achado. Meu time não tinha passado do meio campo. Minimamente o Flamengo dá uma respirada, mas já faz outra sequência. Então, assim, é um Flamengo muito ligado desde o início. E isso não é óbvio. Porque o Flamengo, em muitos momentos dessa temporada, esteve... Vamos lá? Sampaoli ao então, vivo. Por favor. Falando de Sampaoli, já o Pedro conclui e a gente segue nesse assunto. Falando ao vivo, o técnico do Flamengo, depois de 8 para o Flamengo, 2 para o Maringá. Tem 3 jogos aqui. 8 anos não acontecia uma goleada e foi exatamente nesse dia, né? Quando o Flamengo estava jogando mal, né, a gente criticava o Gerson, criticava, né, o Thiago Maia, Everton Ribeiro, mas hoje é dia de elogiar, né? O Flamengo fez 8-2 no Maringá, classificou para a oitava final da Copa do Brasil e teve vários jogadores que destacaram ali, né? É como é gostoso ver o time do Flamengo voltar a jogar aquele futebol que a gente via, né? Vistoso, alegre, né? Envolvente. Né? Mas o time Maringá tem, o time Maringá, mas, né? Tinha ganhado nós lá da jogo de ida lá em Maringá por 2-0. O Flamengo fez 8, foi 8, tá? 8-2 no Maringá, no Maracanã. O Flamengo tá de parabéns, tá? A torcida tá de parabéns. 53 mil pessoas no Maracanã, tá? E numa quarta-feira. E agora o Flamengo tá indo na oitava de final. Acho que as coisas vão melhorar com o São Paulo do comando aí. Já tá melhorando, entendeu?
Agora acreditar, parar de criticar nas redes sociais. E vamos que vamos, Mengão. Pessoal, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, compartilha e comenta, tá bom?